Ô, gente, quanto tempo! Olha eu aqui. Vamos lá, eu vou ter que fazer um vídeo, acho que rápido, por causa do quê? Do Santiago. Eu venho refletindo muito e vivenciando muito essa reflexão, entendeu? Sobre o medo da morte, a morte em si e os momentos que precedem a morte, ou seja, alguma doença, né? E tal. A gente já sabe na superfície que todo mundo vai morrer e quem é espiritualista, espírita, não deveria temer a morte porque é só uma passagem, enfim. Mas, cara, na prática mesmo, gente, vamos combinar? Se eu for pensar na morte racionalmente, com lógica, é uma passagem, às vezes a vida é até interrompida para que a pessoa não se comprometa mais, às vezes a vida é interrompida para que a pessoa possa ir lá ajudar no astral. Tem várias razões para uma morte acontecer. Às vezes é porque chegou mesmo a hora da programação da pessoa. Às vezes essa programação é revisada, ela é revista, porque a pessoa está indo muito bem. Então essa pessoa está ajudando muito, vamos deixá-la mais um pouco aí. Então assim, a morte tem várias coisas dentro né, da nossa visão. Ela tem de fato que acontecer. Para morrer basta estar vivo. Todo mundo sabe que às vezes o momento da morte é até melhor do que o momento do nascimento, né? Mas a gente, na hora de pensar no desencarne de alguém, por exemplo, eu pensar no desencarne do Santiago, até então eu acho que estava tudo mais tranquilo, sabe? É uma coisa que mistura com um certo apego, uma certa dependência, que são as sombras que a gente vem para trabalhar. Então eu falo disso abertamente, né? Porque eu estou vivendo isso, estou tendo que trabalhar isso, e eu sei que é o que a humanidade inteira vive, a não ser nas culturas que trabalham bem a morte desde o início, né? Que trabalham bem essa visão, que comemoram, que celebram, que, enfim. Mas eu sempre tive essa questão com a morte desde que eu me entendo por gente, desde que eu era testemunha de Jeová lá, que eles diziam que a gente vai voltar para o pó, né, tu és pó e ao pó voltarás, e vai ressuscitar. Quer dizer, uma loucura que fazem da interpretação do que a Bíblia diz. E para mim, sabe, sempre foi um motivo de medo. E agora que a gente está vivendo essa pandemia, o melhor que a gente tem a fazer é ir buscar as raízes nossas do porquê dos medos, sabe? Por exemplo, eu já consigo identificar que desde pequena eu tenho esse medo. Se não é um medo, porque é natural, a criança tem medo dos pais morrerem. Eu tinha visões, né, dos ladrões invadindo a casa, matando todo mundo. Eu tinha medo de perder meus pais, era muito forte isso pra mim. Eu questionava a existência de Deus, eu já tinha coisas profundas lá no início. E isso indica uma personalidade que viveu coisas, né, relacionadas à morte profundas, experiências de morte profundas, né? Eu já relatei para vocês que a minha última encarnação foi aqui no Brasil, não faz muito tempo, e foi por suicídio. Eu tinha envolvimento com ideologias e usava drogas e acabei sendo internada e não aceitando esse estado, né? Então, as pessoas que são muito rebeldes, que viveram a coisa da injustiça, se envolveram fortemente com ideologias e têm essa profundidade, elas acabam entrando aqui né, nessa encarnação com, poxa, eu meio que não aceito qualquer resposta, né? Eu não aceito qualquer resposta, eu não estou no automático, não vai ser o que a religião, que a igreja está dizendo de céu e inferno que vai me saciar, né? Essa sede que eu tenho para mim, não tem automatismo e enganação. Pode até ter tido, até meus 17 anos, por ali. Depois,
eu mergulhei num lugar que é bem onde ativa as questões do espírito, da encarnação mesmo, entendeu? Que é, pô, não, peraí, por quê, né? O que está atrás disso aí? Tu és pó, ao pó voltarás, amém? Amém nada. O que quer dizer isso? É a ressurreição. Peraí, só um instantinho. Jesus ressurgiu e materializou ali. Só há pouco tempo que eu tive essa resposta do que poderia ter sido aquele fenômeno, né, que bem explica o Dr. Paulo César Fructuoso, que fala que foi, de fato, um efeito de materialização, e ele fala da mediunidade, todas. Então, assim, a gente, quando obtém respostas, né, para os nossos conflitos, a gente fica mais fácil lidar com os medos que continuarão aí. Não tem jeito, você vê. Eu sou uma pessoa bem esclarecida. Nasceu meu filho, eu comecei a ficar com mais medo. Ele nasceu no meio de uma pandemia. Para mim, a pandemia não é um problema, sabe? Não mesmo. Você olhar para a morte das pessoas, a gente tem compaixão, a gente, né, deseja tudo de melhor, a gente se coloca no lugar do outro e imagina, nossa, que difícil é perder os nossos amados. Mas é mais fácil a gente compreender espiritualmente quando acontece com o outro. Né? Quando é com a gente, o buraco é mais embaixo. Então, assim, a pandemia não me deu tanto medo, sabe? Não me deu mesmo, não me dominou. E eu sou super otimista em relação ao que está acontecendo em termos de ciclo, de fechamentos, de convites do astral, né? Mas nasceu meu filho e eu me conecto com o afeto que eu nunca tive, né? Uma parte de mim que, nossa, foi tocada de uma maneira muito diferente. E ele ficar doente e aproximar a perda, né? Porque a gente encara como perda, poxa, ele é pequeno, que a gente quase não curtiu, eu penso em todas as crianças que ficam doentes, eu conecto com isso e fico mal porque as crianças são fofas, elas não têm culpa, né? Aparentemente. Porque com o outro a gente fala, ele é um espírito, embora seja um bebê, tem as questões do espírito dele, não sei o quê, mas quando é com a gente sabe. Eu gerei ele saiu pela minha pepeca, eu amamentei, o olhinho, as trocas que a gente tem, cada barulhinho, o amor, entende? Ao dormir, ao acordar de madrugada. Então, obviamente, a sensação que eu teria de perder ele foi precoce para mim. Eu não gostaria de perder ele, né? Nesse momento da minha vida, eu gostaria de curtir ele. E tantas mães perdem seus filhos. Eu assisto filmes, né, baseados em fatos reais. No outro dia eu assisti um filme da mulher que teve um parto natural em casa e a bebê chegou a nascer, mas estava com os batimentos fracos e ela morreu porque estava em casa, porque a mãe também não quis ir para o hospital, porque confiou no parto em casa. E a bebê morreu e ela ficou com aquilo, quer dizer, a gente constrói toda uma história, a gente já sabe como funciona, principalmente eu que trabalho com vidas passadas. Aquele bebê tinha uma proposta que tinha que encerrar ali, aquela mãe tinha uma proposta, todos os envolvidos tinham uma proposta, como ela ia depurar as informações, ou como ela ia administrar o luto dela, já era a proposta encarnatória dela, ela conseguiu enfrentar a mãe, a família, as questões de base através daquele luto, do relacionamento, coisas foram vistas, né? E graças a Deus ela como espírito saiu muito melhor dessa experiência do que se ela não vivesse aquela experiência. Então a gente sabe de tudo isso. Mas de qualquer maneira, dói. De qualquer maneira, a gente não quer viver. Né? Então a história é trabalhar, por isso que o luto ele tem fases e a última fase é a aceitação. Então na Terra a gente tem que trabalhar com aceitação para todas as coisas. Né? Mas esse vídeo é para falar sobre o medo. Né? O meu filho ter nascido na pandemia, com tudo isso que eu estou dizendo, né, que são estados emocionais meus, de curtir aquilo, pela primeira vez em várias vidas, eu tive um filho, né, um relacionamento legal, é um processo de cura para mim,
né? Então, se eu me sinto vulnerável, se isso for interrompido, entende? Eu espero que não aconteça, porque eu não me garanto aí. E tudo bem, porque vai fazer parte de um processo meu que, porra, né? Vamos lá, eu vou ter ajuda, vai tudo acontecer. E tá tudo certo. Mas não impede a gente que é totalmente esclarecido de viver. A gente não pode passar por cima das nossas dores. A gente não pode simplesmente dizer, ah, eu não tenho medo. Não, eu tenho medo. Eu tenho que admitir. Porque aí eu entro em contato com isso, eu vou até a raiz disso, eu me acolho nisso, eu vejo o meu tamanho nisso. Esse medo foi construído. Atrás desse medo tem uma construção para esse medo estar aí tão forte. Qual é essa construção? Né? Graças a Deus a gente pode ir em vidas passadas, a gente pode fazer constelação, a gente pode fazer terapia para olhar a raiz. E a gente fica mais profundo através do contato com os nossos medos, para chegar nessa aceitação. Ah, realmente, eu tenho. Eu posso até continuar com medo, mas ele não vai mais me dominar porque eu passei por um processo profundo de me reencontrar através dele, né? Ver quem eu sou através dele. Então, o meu medo de perder o Santiago diz que eu sou uma mulher que me sinto pronta para ser mãe, que eu quero viver essa experiência, que essa experiência me faz bem depois de tantas vidas, né? Que pela primeira vez eu estou tendo o sentido de família, né? Num relacionamento que fica firme através também desse fruto, a experiência do amor. Então, o medo é isso, é natural. O medo de perder isso é natural, né? O ideal é que a gente vá ficar velhinho, não é que eu vá morrer primeiro, meu filho vai ficar, aí eu já vou ver ele mais crescido, já vou ter aquela sensação de que dei tudo, né? Mas se ele desencarnar hoje, infelizmente eu vou precisar encarar. Vai ser uma merda, já aviso vocês. Assim, eu vou me perder legal por um período e deve passar, né? Tomara que eu não me perca na encarnação. Mas é uma possibilidade. Então, não é pelo medo isso, é pela tá muito perto uma rebeldia também minha, sabe? Porque a rebeldia, ela se manifesta pela não aceitação da realidade que se apresenta. Então, talvez eu não fosse aceitar a realidade de primeira, minha rebeldia ia passar na frente e eu ia discutir muito com Deus, sabendo que Ele existe, sabendo que os guias existem, sabendo que tudo é real, eu ainda ia ficar muito puta. Então, eu ia entrar num processo rebelde de raiva e tristeza, até que o meu processo humano, natural, se desse, processo de luto, né? E aí eu chegasse na aceitação como todo ser humano. Então, a gente ser espírita ou espiritualista não garante nada e nem precisa, entendeu? Não quer dizer que a gente tenha medo de morrer pela dificuldade de ver o que vem depois, ou do que é a morte, o medo do desconhecido, o medo do inferno, do céu. A gente não tem isso. O que a gente tem é que trabalhar a questão do apego, porque de fato você, como mãe, né, que não é mãe há muito tempo, que já teve vidas de perdas de filhos, então você traz uma forma de se relacionar meio apegada, né? Porque você não quer que aquilo aconteça de novo. Então eu trago isso também. Então o que eu venho para trabalhar é a questão do apego, graças a Deus hoje, com experiências pequenas até então, né? Porque o Santiago ser hospitalizado por infecção urinária é pequeno, né? Não é grande, tem bebês lá sofrendo a beça, outras coisas, entende? Lutando pela vida para valer. Santiago estava lá para tomar antibiótico, entendeu? Mas aquilo provocou em mim uma coisa muito forte, porque o meu campo tem muitas perdas em relação a filhos, né, de vidas bastante anteriores, né? Inclusive com o Santiago. Então, faz tempo que a gente quer estar junto, tem tudo isso. Faz tempo que a gente está para se acertar. Então, tudo isso interfere no grau de apego. Então, o trabalho todo é, no dia a dia, a gente olhar, não negar. Ah, meu apego apareceu aqui, né? E não ficar pesado a relação, porque você sabe que aquilo pode acabar, ou que aquilo, porque aí já é ansiedade, o medo já domina, né?
o medo vem, o pensamento vem, você precisa identificar e jogar ele de escanteio e falar, não, isso não é real. Isso vem de algum lugar, pode até vir de alguma experiência minha, mas aqui isso não é real. Eu não estou perdendo Santiago, aparentemente não vai acontecer isso precocemente. Se acontecer, eu vou deixar para a hora que acontecer. Aí você trabalha o processo de ansiedade como qualquer outra questão, né, que envolve a ansiedade. Então, enfim, vamos dar uma direção para finalizar o vídeo. A gente sente medo, todo mundo, sendo espírita, espiritualista, sabendo dos mentores, do socorro que tem do outro lado, como a vida pode ser melhor lá, mesmo assim, sabendo que a pessoa continua viva, né? A gente está encarnado. Estando encarnado, o que eu ia dizer em relação à pandemia? O meu filho nasce na pandemia, que tem um medo coletivo muito absurdo. E isso também interfere no meu medo de perder ele, dele ficar doente, não sei o quê. Porque eu posso não ter medo diretamente do corona, mas o coletivo está com tanto medo ainda, e tem tantas mortes realmente acontecendo que alimentam isso, né? O mal-estar interior das pessoas, o mau pensamento, a má vibração. Tem a questão política, que está horrível também, embora eu não esteja me conectando muito a isso. Quando tem panelaço, era uma coisa que eu queria dizer. No último panelaço, que são pessoas muito irresponsáveis de fazer isso, de se achar no direito de manifestar todo mundo tem, mas fazer isso é como soltar fogos de artifício. Os cachorros ficam mal, meu filho fica mal, então ninguém pensa nisso, né? As pessoas querem acreditar que um panelaço vai tirar um presidente. Então fica aqui a dica para quem faz panelaço, não interessa a direita ou a esquerda, que no caso é a esquerda que está fazendo, então pensem direito, que isso aí é ser cabeça oca, cabeça de bagre, que faz a gente ficar passando mal muito tempo. Muito tempo. Eu tive que pegar meu filho no colo e ficar Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, pedindo para jogar um manto nele, de proteção, aí ele conseguiu dormir. Entendeu? Porque para ele foi horrível. Ninguém pensa nisso. Por quê? O pessoal está vibrando mal. Vibrando mal, a gente também é humano e vibra mal, porque aqui em São Paulo, principalmente, todo mundo colado um no outro, não tem nenhuma natureza grandiosa, né, de mar aqui perto, de coisa assim para limpar uma floresta, uma coisa. Então tá chovendo pra caramba. Espero que essa chuva seja por isso, que eu tenho a sensação que essa chuva toda que a gente está recebendo aqui, que é para limpar também. Embora essa época do ano chova, né, chova bastante, chuva de verão. Mas dá umas porradas, umas tempestades aqui, que eu penso assim, ai, que chova mesmo, sabe? Para limpar esse pessoal. Né? E para me limpar, porque eu também produzo, porque a gente está todo mundo vibrando a mesma coisa no final das contas. Porque o seu medo, com o medo da outra pessoa, fica aqui, uma egrégora toda errada, né? Aí ela facilmente pega a gente nos nossos pontos fracos. Quer dizer, o medinho que eu teria do Santiago morrer, já fica um medão. E aí, com a mediunidade, com tudo que a gente tem, que as pessoas são mais sensíveis que as outras, a gente fica realmente tendo que se observar muito mais, e tem que perceber que aquilo tudo está num movimento muito louco dentro da gente, porque a gente fica uma loucura por dentro, né? E o observar fica muito mais intenso, porque é aquilo que eu já falei também, meditar é difícil nessa hora, entendeu? Você tá com criança pequena que chora, que não sei o que, o mundo tá do jeito que tá, nego, porra, vibrando, né? Aqui em São Paulo não tem natureza, né? A gente está numa pandemia. Então, assim, é difícil você entrar num estado de meditação como eu entrava antigamente, que me limpava na hora. Entendeu? Eu botava tudo na devida gaveta, tudo rapidinho. Agora demora mais tempo. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Por isso, porque eu acho que não sou só eu, entendeu? Que tô vivendo meus processos. E não tem problema, pode ser espírito ou espiritualista, porque eu já ouvi gente fazendo vídeo aí dizendo, como é que espírito e espiritualista tem medo da morte? Eu mesma já coloquei no meu livro isso. Pô, quem tem medo da morte é porque ainda não se encontrou espiritualmente. Sim, por um lado está correto, por outro, na vivência prática, não está. Porque não é o medo da morte, já expliquei no vídeo, não vou ficar me repetindo, entendeu? Não é o medo da morte. Sabe? É tudo isso que eu expliquei que a gente tem que estar trabalhando e que é natural trabalhar, entendeu?
porque somos encarnados, somos humanos, tá? Eu amo vocês, espero ter ajudado ao invés de ter confundido, mas eu tô tranquila em relação a esse pensamento, tá? Se vocês tiverem se confundido, coloca aqui embaixo que eu ajudo vocês a pensar. Resumidamente trabalhar a forma apegada de ser, saber que os apegos, as formas de amar com apego, vêm também de vidas passadas de construções de perdas de dor, então é natural que você tenha medo da perda aqui, medo da morte nesse sentido, né? No outro ir precocemente, do como você vai ficar, mas no passado você não tinha o conhecimento que você tem hoje, né? A gente não tinha acesso aos conhecimentos espirituais como a gente tem hoje, era tudo muito hermeticamente fechado. E hoje não, hoje a gente tem acesso a tudo, mediunidade, magnetismo, ectoplasma, a gente sabe que é uma realidade pela materialização, tem muitas curas que acontecem na cara de pau, que não foi a gente que fez, foram os espíritos através de nós, com a nossa energia. Então assim, a gente se desenvolvendo também através deles, descobrindo nossa força, nosso poder, está tudo provado, né? A questão não é o medo da morte, porque eu sou louca para reencontrar esse pessoal. A questão é o apego. E o apego vem das experiências anteriores. Então, tá todo mundo aqui para trabalhar as experiências anteriores, para as próximas experiências serem cada vez menos de identificação, né, de ego. Tá bom? Mas até então tá tudo normal, comigo, com vocês. Isso aqui é só um vídeo para a gente poder estar juntinho e sentir que a gente passa pelas mesmas coisas e que tá tudo bem. Tá? A questão é aceitar, olhar e ir desmontando no dia a dia, na oportunidade que o universo traz. Eu jamais deixaria de ser a mamãe de Santiago. Jamais. Por mais que Santiago, viesse a morrer antes do tempo, assim, do meu tempo, né? Eu não me arrependeria, porque mais vale ter vivido um amor do que nunca ter vivido. Né? O que eu vou ter que trabalhar é o apego mesmo, a minha rebeldia, que também vem de vidas passadas. Que a gente trabalha em camadas. A gente está se curando. A gente não está curado. Tá bom? Beijos!